Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade às especificações do nosso protocolo de gerenciamento SNMP, tá? E as suas versões, verificar as suas especificações de cada versão, cada período, que tipo de característica tem, qual é a estrutura dela, que tipo de engenharia ela utiliza, tá? Especificar alguns critérios de informações sobre a estrutura, ok? Pessoal, me chamo professor George, especialista em gerência e segurança, e vamos dar continuidade. Tudo bem? A primeira versão do protocolo SNMP, seguindo a estrutura específica do sistema de gerenciamento de informação desse protocolo, ele usa uma série de tipos de dados específicos, que são divididos em duas categorias, tá? E dividir em outro slide aqui para não ficar muito grande, para não ficar desordenado, tá? Esse tipo de dados, assim como sugere a primeira versão dele, assim como a nomenclatura dele informa, é um Simple Network Managed Protocol. Então, um protocolo simples de gerenciamento de rede, tá? Então, deveria ser simples, tá? Simples na concepção, simples na configuração, e algumas informações simples na sua primeira versão, tá? Três tipos de dados são simples, definidos pela sua infraestrutura do protocolo, as quais os valores são únicos. Tipos de dados inteiros, tem seu intervalo, a grandeza, seu intervalo. Octetos strings são sequências ordenadas, sem esquecer os objetos de identificação, tá? Os IDs de identificação do objeto, provenientes de conjunto de dados de identificadores objetos atribuídos de acordo com a regra especificada ASN1, tá? Mais logo à frente a gente tenta trazer uma clareza na abstração, que tipo de representação é esse ASN1, tá? Em outra aula a gente já verifica isso, ou vocês fazem uma breve pesquisa para a gente tentar entender. Tipo de dados de aplicação vasta, tá? Então, duas categorias, a parte simples e a parte vasta. Então, tem outras informações que a gente pode ser caracterizada como endereço de rede, contadores, medidores, tickets de espaços inteiros sem sinal, tá? Endereços de rede representam um número de endereços em uma família particular. O protocolo suporta apenas um endereçamento de IP de 32 bits. Logo, com o passar das versões, a gente consegue atribuir mais espaço no endereçamento, tá? Os contadores inteiros não negativos, que não são zeros, tá? Abaixo de zero, aumentam até atingir um valor máximo e depois retornam até valor zero. E aí um tamanho de 32 bits, contador especificado, tá? Medidores são inteiros não negativos, pode aumentar e diminuir entre os valores máximos e mínimos, sempre a propriedade do sistema representado indicado fora dessa faixa. O valor indicado não varia mais que seu máximo e nem menos que seu mínimo, conforme especificado. Então, são contadores, tem medições, sempre caracterizado por um intervalo de espaço para colocar a atribuição desse código, para poder entender. A medição vai de um determinado valor, depois regride, depende da alteração que ele sofre, tá? E um ticket de centésimo de segundo de um evento. Dando continuidade, o espaço representado numa codificação arbitrária é usado para passar algumas strings, algumas escritas, algumas informações arbitrárias que não esteja estritamente na conformidade da linguagem usada padrão da estrutura de gerenciamento de informação, tá? Pode ser alguma modificação ou alguma particularidade que se alterou na rede ou atribuiu essa representação dessa codificação. Um inteiro ou um integer, representando o inteiro assinalado valor e informação. Esse tipo de dado redefine o tipo de dados inteiro e tem a previsão arbitrária da representação abstrata, tá? Porém, tem precisão limitada. Inteiro não designado representa valores inteiros
informação do módulo, quanto útil, valores que são apresentados não negativos. Esse tipo de dado redefine o tipo de dados inteiros e sua precisão limitada também, porém arbitrária na sistema de representação. Tá. Informações que para a gente não é necessário agora, mas se fosse para a gente tentar entender ou atribuir ou estruturar uma MIB, seria necessário, tá? Vamos entender as tabelas MIBs do primeiro versionamento do protocolo. A estrutura define quadros altamente estruturados, são usados para agrupar instâncias de um objeto tabelado, ou seja, o objeto contém múltiplas variáveis. Então eu tenho objetos sobre uma determinada informação e ela pode se mudar, tá? As tabelas são compostas por zeros ou mais linhas, são indexadas de uma maneira que permite o protocolo recuperar, alterar uma linha inteira por meio de um único comando, podendo ser o get, getNext, set, tá? Requisição, a próxima requisição, alteração. Vamos lá. Partindo para o segundo versionamento do protocolo, está descrito na referência 2578, tá? Ela realiza algumas adições, melhorias, por isso que também foi feito a segunda versão em relação à versão anterior, tais como a inclusão de bits de strings. Então foi incluído alguns bits para informações adicionais, também para endereços de rede e contadores. Bits de strings são definidas apenas no protocolo de segunda versão. Engloba zeros ou mais bits nomeados para especificar um valor. No protocolo de primeira versão, os contadores têm um tamanho fixo de 32 bits. Já na segunda versão, eles podem ser definidos em 64 bits. Então a gente tem um endereçamento maior, tá? Já o protocolo opera na camada de aplicação 7. Pessoal, o protocolo, assim como a particularidade da implementação ou até do sistema de gerenciamento, eles trabalham na camada de aplicação, na camada 7 no modelo OSI, tá? O protocolo SNMP, a primeira versão, ficou com 5 unidades básicas do protocolo PDU, tá? Os PDUs são as unidades, protocolo de unidade de dados, tá? A unidade que é acrescentada, é alterada, no objeto do protocolo, tá? GetRequest, usado para recuperação de pedaços de informação de gestão. GetNextRequest é usado para iterativamente recuperar sequências de gestão. Então, está caracterizando as informações quando elas são solicitadas, quando pedido, requisição, pedido de resposta, atrelamento de resposta, alteração. Vamos ver lá o 5 aqui, ó. Utilização de um relato, caso alerta ou outro evento assíncrono sobre um sistema. Esse aí muitas vezes a gente vai conseguir ver no nosso sistema de gerenciamento. Então vamos lá. Na primeira versão, os relatórios e eventos assíncronos são chamados de traps, tá? São gerados os alertas, então foi alterado alguma coisa, a gente coloca alguma métrica para informar o que é normal, o que é anomalia. Passando para esse caso de anomalia, ele consegue gerar os alertas, tá? Mas para isso a gente precisa conhecer a rede, como a gente falou anteriormente nas aulas anteriores. Precisa de informações para saber o que é normal, o que é anormal na rede. Ao passar, são denominadas de notificações de versões posteriores do protocolo, tá? Os modos MIBs da primeira versão, os traps, são definidos usando os marcos trap, type, e os módulos do MIB da versão 2 são definidos usando um macro notification type ou type, tá? Vamos lá. Normalmente no segundo versionamento ele utiliza as portas UDP 161, tá? Para agente e 162 para gerente, tá? Não vamos esquecer disso. O agente é a pessoa que fica localizada lá na rede, que eu quero informações dela, e o gerente 162. Isso pode ser mudado? Pode, tá, pessoal? O gestor pode enviar solicitações de qualquer porta
disponível de origem até a porta 61 do agente. Ó, para vocês entenderem esse tipo de situação. De repente tem alguém monitorando minha rede e aí eu troco de porta, só que eu abro uma comunicação para tentar se comunicar com a porta 161 do agente, do roteador, do switch, do meu servidor, tá? A resposta do agente será reportada de volta à porta de origem, então não precisa se preocupar quanto a isso. O ideal que seria deixar-se mascarado aí essa comunicação. O gestor receberá o trap na porta 162. A gente pode gerar um trap de qualquer porta disponível. Muitas distribuições podem mudar isso, porém alterações sempre necessariamente verdadeiras. Tá? Dependendo da segurança, pessoal, é ideal que a gente troque algumas portas. Só que a gente pode mascarar, pode colocar outros dispositivos na rede para tentar solucionar essa questão de segurança. Só que nessa época, tá? Mas com a nova versão a gente não precisa ficar com receio disso. A gente pode implementar outras tecnologias, mas já a terceira versão já traz um suporte essencial para que essa questão de segurança, tá? Dando continuidade, o agente é configurado em 3 nomes na comunidade, somente leitura, escrita e trap. Os nomes são essencialmente senhas, não esqueça, são essencialmente senhas. Não há diferença real entre o caractere da comunidade e a senha que você usa para acessar a conta do computador. Os 3 nomes da comunidade controlam diferentes tipos de atividade. Vamos lá. A segurança tem sido a maior riqueza do protocolo de gerenciamento. Já estamos na terceira versão e a versão atual do protocolo, desde o início, tá? A autenticação nas versões 1 e 2 equivale nada mais que uma senha, uma string da comunidade. Então todo mundo ficava sobreentendido o que está acontecendo na rede, podia pegar minha string aí e tentar utilizar para autenticar como se fosse eu. Enviado um texto não criptografado entre o gerente e o agente. Qualquer rede de segurança consiste em o administrador saber a senha de texto, não oferecendo uma segurança real. É trivial para que qualquer interceptação da string da comunidade, uma vez que ela a tem, poder utilizar informações de dispositivos, modificar as configurações. De repente eu não sou parte desse gerenciamento, nem como agente, nem como gerente, mas eu estou lá escutando, eu estou snifando a minha rede. Eu peguei essas informações, porque ele está utilizando o protocolo 1 e 2, na versão 1 e 2, e aí eu consegui pegar. Eu posso alterar uma configuração para entender que eu sou gerente e mandar as informações para mim? Sim, tá? Essa aqui é a clareza. A engenharia, a composição da terceira versão da versão atual do protocolo se caracteriza pelo expedidor, subsistema de processamento de mensagem, subsistema de segurança, tem um subsistema só de segurança e um subsistema de controle de acesso. O trabalho do distribuidor é enviar e receber mensagem e tenta determinar a versão de cada mensagem recebida. Pessoal, a gente pode trabalhar com versões anteriores? Pode, tá? Mas ele vai determinar, vai identificar que versões são essas. E se a versão é suportada, envia a mensagem para fora do sistema de processamento de mensagem. O expedidor também envia mensagem TCP/IP a outras entidades. O subsistema de processamento de mensagem prepara a mensagem para que ela seja enviada e extrair dados de mensagens recebidas. Então, sempre vai ter essa chuva de mensagens, tá, pessoal? De repente, eu sou um dispositivo, eu sou um proxy aqui da minha rede, eu estou pegando informações daqui do meu roteador, só que eu recebo uma mensagem de outro roteador que alterou a tabela, que trocou informações ou trocou a rota, e eu pego as informações que eu recebi, altero minhas informações aqui e repasso para o meu gerente. Pode acontecer isso? Pode. É necessariamente que aconteça isso para que a gente mantenha atualizado em tempo real, que a gente consiga gerenciar de forma correta. De repente caiu uma rota e eu não acabei sabendo disso, tanto pela tabela de rotas dos roteadores,
quanto pelo meu gerenciamento. Não identifiquei isso. Para mim, no meu gerenciamento, está tudo funcionando, não emitiu nenhum alerta e aí está tudo ok. Só que uma parte da minha rede caiu por completo. E aí eu acabo recebendo muitas ligações informando, olha, caiu a empresa aqui em São Paulo, caiu toda a subestação aqui. E aí eu vou ter um problema maior, tá? Então vamos lá. Esse subsistema, para poder conter vários módulos de processamento de mensagem. Por exemplo, um subsistema pode ter módulos de processamento na versão 1, 2 e 3 pedidos. E também pode conter módulos de processamento de outros modelos que ainda não foram definidos. O subsistema de segurança fornece serviços de autenticação e privacidade. É preciso se autenticar agora nele, pessoal. E dar essa questão de privacidade ao modo de comunicação. A autenticidade utiliza uma string ou uma comunidade CNP 1 ou 2, ou autentica na base do usuário da versão 3, autenticação baseada no MD5 ou no hash do algoritmo de autenticação aos usuários sem enviar uma senha em claro. Então é criptografada, tá, pessoal? O serviço de privacidade utiliza o algoritmo DES para criptografar e descriptografar a mensagem no protocolo. Então toda a comunicação, dependendo da versão, pessoal, principalmente se for a 3, ele tenta mandar, necessariamente ele manda a mensagem criptografada e descriptografa lá no final, tá? Atualmente o DES é o algoritmo utilizado, mas outros podem ser adicionados, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso, depende da fabricante, tá? Do dispositivo. O subsistema de controle de acesso é responsabilizado para controlar o acesso de objetos do MIB, tá? Você pode contar quais objetos um usuário pode acessar, operações que ele está autorizado a realizar nos objetos. Então, ele faz a contabilidade, ele informa para ele quais os objetos que ele precisa acessar, se ele requeriu alguma autorização específica. Eu verifico na minha base de autorizações se ele está apto ou não. Então eu dou acesso ou não, tá? Ou bloqueio. Por esse exemplo, você pode querer limitar um usuário ao read ou write, ler ou escrever, o acesso a certas partes da árvore do MIB 2, da versão 2 do MIB, permitindo acesso somente à leitura para toda a árvore. Então eu não consigo alterar, eu não consigo introduzir informações na minha mensagem para replicação. Tá. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês essa estrutura para vocês entenderem como é que está funcionando a aplicação. As aplicações do protocolo, tá? Ó, receptor de notificações, transmissor de proxy, gerador de comandos, tá? O PDU, a unidade de dados, protocolo de unidade de dados, tá? O gerador de comandos, originadores de notificações e entre outros. E manda aqui, ó, a informação. O que ele vai fazer? Temporização, autenticação, privacidade. Eu tenho um tempo máximo para isso, provavelmente em frações de segundos. Ele passa no despacho, sistema de processamento de mensagem, verifica se é permitido, controla o acesso a outras informações ou a sua leitura. Ele faz essa verificação. Um cabeçalho de segurança e mensagem é atribuído, informado que foi permitido, se ele tem acesso ou não, e ele pode acessar a camada de transporte para a comunicação. Pode, então dá continuidade no gerador de comandos, passou informações, a mensagem foi gerada, foi despachado, foi atrelado um cabeçalho de segurança e a mensagem, tá? Há identificadores na própria mensagem sugerindo que tem informações, olha, a partir da origem vai para qual pessoa, só que não roda a informação da chave, tá? Junto com ela, é criptografado. A terceira versão é referida pelo 3411 e 3418, também conhecida como 0062, STD 0062.
Adicionou principalmente mais segurança, melhorias em configurações remotas, então tem uma maior facilidade no acesso remoto, sem ser local, em relação às versões anteriores. Tá? Então a gente consegue fazer de qualquer lugar agora em questão do versionamento do protocolo. A versão atual, padrão, foi a partir de 2004, e aí ETF tem designado o protocolo versão 2 como um complemento do standard, tá? O maior nível de maturidade, e essa considera versões anteriores obsoletas. Em dezembro de 97, o Simple Times publicou uma série de artigos escritos com editores da RFC, tá? Do protocolo, provavelmente da atual, e passou por alterações, explicando algumas ideias subjacentes especificadas na versão do protocolo 3. Então, qual é a menção disso, pessoal? Protocolo 1 e 2 o protocolo é um protocolo simples para gerenciamento de informações básicas. No versionamento passou a integrar algumas questões de endereçamento, outros tickets, algumas informações adicionais, e na terceira que veio o bom do protocolo, seria implementar autenticação e segurança no protocolo. Tem que permitir-se uma leitura clara das mensagens percorridas na rede, tá? Ele fornece funcionalidade de segurança importante. Integridade da mensagem a partir de garantir o pacote não foi alterado em trânsito. Então, passa na rede, é criptografada. Se a pessoa não é permitida acessar esse pacote, ele não altera. Continua íntegro até chegar na sua aonde ele precisa chegar. Autenticação para várias mensagens de uma fonte válida. Criptografia de pacotes para evitar espionagem para uma fonte não autorizada. Isso já confirmei anteriormente. Tá? Pessoal, aqui eu vou passar uma representação do monitoramento, como é que funciona. Ele gerencia aqui, ó, no gerenciador de protocolo, a minha base de estação. O que ele vai fazer? Ele tem uma base aqui consolidada, e aí eu vou passar as informações para os meus outros dispositivos ou meus servidores que eu preciso verificar, ou até a conectividade, enlace, dispositivos, acessos, tá? Então, gerente, os agentes estão na rede, tá? O que eu quero que eles passem as informações para mim, tá? Em consonância de repente com essa infraestrutura funcionando. Se não estiver funcionando, ele pode até me avisar também. Que tipo de segmentação eu posso fazer essa identificação também. O que ele vai fazer? Ele vai me mandar uma mensagem GET, o dispositivo central, o concentrador, o gerente solicitar informações PDU GET. Chego aqui no agente principal, que vai distribuir essas mensagens para todas as conexões. E aí, o que ele vai fazer? Tá. Remeteu e criou e informou as MIBs, tá? De uma base pré-definida. E aí ele vai começar a coleta de informações dos dispositivos. Seria os agentes, tá? Caso o gerente queira alterar alguma configuração, ele envia uma PDU7. Tá? Então, eu mandei a primeira solicitação, ele criou as MIBs intermediárias, mandamos para o meu concentrador, só que eu alterou alguma configuração, alguma métrica que eu quero mudar aqui, informando que eu quero analisar um tipo de situação. Tá? Ao receber a PDU7, o agente realiza alterações na sua MIB. Tá? Então ele recebeu aqui no concentrador, despacha para as outras MIBs aqui, então ele organiza na sua MIB e despacha para as outras MIBs. Quando a gente detecta algum alerta predefinido, então aquela definição que eu informei anteriormente, aquela alteração, ele envia um PDU Trap. Tem uma anomalia aqui que eu estou visualizando que precisa que você veja. Então, aqui, ó, principalmente nos servidores, ó, tem uma anomalia, aumento de temperatura ou um tráfego excessivo, uma segmentação. Ele vai informar aqui, ó, minha MIB principal aqui. Vai retornar no meu concentrador principal e retornar ao meu gerente. Então assim que funciona, tá, pessoal? Ele distribui as MIBs, ele produz as MIBs
de cada agente. E aí, em consonância com qualquer informação, passa ao concentrador e depois retorna ao gerente, tá? Pessoal, muito obrigado por participarem. A gente se vê na próxima aula. Não esqueça, pessoal, parte crucial. Mais tarde eu vou estar publicando o vídeo de instalação dos Zabbix. Vai ver se a gente consegue instalar os Zabbix para fazer o gerenciamento e fazer as configurações dos nossos agentes, tá? Vou ver como é que vai funcionar o layout que a gente vai poder implementar. E aí, não esqueça, pessoal, parte crucial esta semana é prática. A gente vai utilizar das práticas de gerenciamento para também a gente poder avaliar vocês. Tudo bem? Muito obrigado, até mais.